Olá, crianças, tudo bem? Bem, hoje nós vamos iniciar a nossa revisão referente aos assuntos que nós trabalhamos no mês de junho. A primeira disciplina que nós vamos trabalhar é a disciplina de ciências, ok? Então vamos lá. Na primeira questão, ele te pergunta assim, olha, qual o nome da camada de ar que envolve a Terra? Bem, o planeta Terra é envolvido por uma camada que protege, o nosso planeta. Essa camada nós vamos chamar de atmosfera terrestre, É uma camada que fica ao redor da Terra. Então, ela recebe o nome de atmosfera terrestre. Na segunda questão, ele diz assim, a atmosfera terrestre é composta do quê? A atmosfera terrestre ela vai ser composta por vários elementos e tem elementos que nós nem conseguimos enxergar. Então, você vai colocar assim na segunda questão. A atmosfera terrestre é composta de gases, vapor de água, poeira e pequenos seres vivos que nós não enxergamos a olho nu. É por estes elementos que a atmosfera terrestre é composta. Na terceira questão, ele diz assim, escreva o nome das camadas da atmosfera terrestre. Então, assim, conforme nós vamos nos deslocando para o espaço, nós vamos observar que há uma transformação nas características da atmosfera. Ela vai se alterando. Em virtude disso, a atmosfera terrestre ela foi dividida em camadas. Foram 5 camadas. A primeira é exosfera. A exosfera é a camada limite. Após ela, nós já vamos ter o espaço. A termosfera. Na termosfera, o ar é rarefeito e pode chegar até 2.000 graus Celsius. É nela em que a gente vai encontrar os satélites artificiais. Na mesosfera, a temperatura do ar diminui conforme a altitude aumenta. Então, é nela que os meteoros vão se incendiar ao entrar em contato com o ar. Na estratosfera, é a camada em que a gente vai encontrar a camada de ozônio. A camada de ozônio nós vamos falar mais um pouquinho à frente. E a quinta é a troposfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre, ou seja, a camada mais próxima de nós. Então, as 5 camadas que envolvem a atmosfera terrestre vai ser exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Na quarta questão, ele te fala assim, marque a alternativa correta. Na letra A, ele te afirma assim, o ar atmosférico não é importante para os seres vivos. Essa afirmativa está errada, pois o ar atmosférico é importante sim para todos os seres vivos. Na letra B, ele já diz assim, as plantas e os animais não absorvem gás de oxigênio proveniente do ar atmosférico. Sim, as plantas e os seres vivos absorvem sim esse ar. Então, a letra B está errada. E na letra C, ele te fala assim, o ar atmosférico é importante para os seres vivos, pois é dele que os animais e as plantas absorvem gás de oxigênio. Esta afirmativa está corretíssima. Então, você vai marcar a letra C. Na quinta questão, ele fala assim, por que a camada de ozônio ela é importante? Bem, a camada de ozônio ela é importante por quê? Porque ela protege os seres vivos da ação prejudicial dos raios solares. Então, você vai colocar, a camada de ozônio é importante, pois ela protege os seres vivos dos raios solares que são prejudiciais à vida deles, ok? Na sexta questão, ela diz assim, com suas palavras, explique o que é efeito estufa. Bem, o efeito estufa ele é um processo natural em que a Terra ela retém parte do calor que seria perdido para o espaço, certo? E essa retenção de calor mantém a temperatura da Terra adequada para a existência de todos os seres vivos. Então, com as suas palavrinhas, você vai explicar. O efeito estufa é um processo natural em que a Terra retém parte do calor que seria perdido para o espaço. Assim, mantém a temperatura para a existência de todos os seres vivos. Na sétima questão, ele te diz assim, o que pode ser feito para combater
o buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio ela é como se fosse uma película de proteção que envolve a Terra. Mas existem algumas coisas que podem deixar essa camada fraca, pode deixar essa camada cada vez mais fina. E assim, conforme ela vai ficando mais fina, vai acontecendo o que nós chamamos de buraco. É por isso a expressão buraco na camada de ozônio. Bem, quais são o que contribui para o aumento do buraco da camada de ozônio? Poluição, né? Queimadas. Então, olha só, o que pode ser feito para combater? Pode ser feito evitar queimadas, utilizar transportes coletivos, pois assim vai diminuir o fluxo de automóveis, né, sendo utilizados, e o uso de transporte coletivo vai ajudar nesse processo. Instalar filtro nas chaminés das fábricas também é uma das atitudes que podem combater o buraco da camada de ozônio, ok? Já na 8ª questão, ele diz assim, observe a charge a seguir. Então, você vai observar. Na charge tem uma pessoa dirigindo, né? E está sendo transmitido muitas fumaças, né? Muitas coisas prejudiciais, muitos poluentes para o meio ambiente. Então, você vai observar as pessoas tossindo e também você vai observar a árvore tossindo, assim como os passarinhos que estão lá. Todos estão ficando sufocados com essa emissão de poluente. Bem, o que a charge quer dizer? Ele fala assim, qual é o problema ambiental que está sendo representado no ar, na charge? Você vai responder, o problema ambiental que está sendo representado é a poluição do ar. Quando acontece a poluição do ar, não é somente as pessoas que serão prejudicadas, e sim todos os seres vivos, pessoas, animais, plantas. Então, todos os seres vivos são prejudicados quando o ar é poluído. Na charge, o problema ambiental que está sendo representado é a poluição do ar. E na 9ª questão, ele diz assim, qual a importância do Sol para a vida dos seres vivos? Nós já estudamos que o Sol ele é uma estrela que tem luz própria. Então, o Sol ele é muito importante para a vida de todos os seres vivos. Por que ele é tão importante? Aí você vai colocar assim, pois ele emite luz e calor, correto? Bem, sem a existência do Sol, a Terra seria escura e fria. Não teríamos condições necessárias para a existência de vida aqui na Terra. Então, a importância do Sol para a vida dos seres vivos é que ele emite luz e calor. Já na 10ª questão, ele diz assim, como se chama o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento? Bem, a luz solar ela é essencial para todos, né, os seres vivos e essencial, né, para as plantas. Bem, por quê? É através da luz solar que as plantas podem produzir o seu próprio alimento. Esse processo da planta produzir o seu próprio alimento nós vamos chamar de fotossíntese. Então, o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento se chama fotossíntese. Crianças, essa foi a nossa revisão de ciências. Amanhã nós vamos ter outra revisão e aguardo você para assistir a aula conosco. Um beijo no coração e até a próxima.